Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um programa Manhã Viva. Neste programa, hoje vamos falar sobre os desafios missionários no contexto interreligioso. E para nos falar deste tema, vamos estar à conversa com o sacerdote da Sociedade Missionária da Boa Nova. A sua experiência em missão é antiga, rica e são inúmeras as viagens e partilhas que já fez acerca deste desafio missionário, não é? No contexto interreligioso. Antes de ser padre, foi pintor, professor, viajou pelo mundo e foi ordenado padre com 43 anos. Concretizou o sonho de entrar no Tibete, onde decidiu regressar às suas raízes culturais e religiosas, em ordem a ser sacerdote católico, quando estava num mosteiro tibetano no Nepal. Lutou anos para dizer sim a Deus. A sua experiência cultural e religiosa com outras culturas é riquíssima. Passou também pela América Latina e a Ásia. Destacamos os 12 anos que esteve em missão no Japão e hoje está no programa para partilhar a sua experiência missionária com outras culturas e religiões. Muito bem-vindo e muito obrigada, Padre Adelino Ascenso. Obrigado, Marta. Por aceitar o convite para estar no nosso programa. É com muito gosto que estou aqui. E peço-lhe então, antes de iniciar também a nossa conversa, ainda vamos ver uma peça também, mas pedi-lhe para iniciar esta primeira parte, não é, deste programa com um momento de oração. Muito bem, então eu proponho que façamos esta oração com o Pai Nosso, que é naturalmente a oração por excelência e que todos nós conhecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E enquanto nos vamos preparando aqui para o nosso pequeno almoço, eu queria convidá-lo assim também para assistir então a uma peça em que Dom Armando Esteves Domingos deu o seu parecer sobre o diálogo interreligioso e qual o papel do missionário a quando o Congresso Missionário da Fraternidade Sem Fronteiras, realizado no ano passado. Não haja dúvida que este tema do diálogo interreligioso, como um diálogo intercultural, como hoje fala-se muito esta ligação de interligarmos, de estarmos todos ligados uns com os outros, mas o diálogo interreligioso é sem dúvida um dos sinais dos tempos, não é? Porque não só porque o Papa o coloca na agenda da Igreja, na sua própria agenda, mas também na sequência do Concílio Vaticano II, ele faz parte da própria missão da Igreja. A iniciativa da Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização e dos Institutos Religiosos de Portugal quer definir o novo perfil do missionário. Ser missionário é sair. Sair porque a vida é missão. E a vida que é missão nunca é uma vida fechada. Nem que eu esteja a trabalhar no meu escritório sozinho e a tratar das minhas coisas, porém eu também o faço sempre a pensar no mundo onde vou a realizar a minha atividade profissional, a minha atividade, seja ela qual for, também eu como bispo. Ser missão, estar em missão ou ter uma missão é sair. É sair. O que eu tenho não é para mim, não é apenas para a minha realização, mas sou muita coisa como Deus me quer que eu seja, mas serei muito mais na medida em que sair, em que partilhar e aí criar aquela reciprocidade, também aprendendo com os valores do outro, sendo capaz de não fazer um com o outro, com o que ele pensa, como ele reza, como ele está e darmos este contributo. Padre Adelino, vou pedir-lhe então que comente a peça que acabamos de ouvir. O que é que poderia dizer, enquanto não vamos partilhar ainda um bocadinho da sua história, começar pela sua história, mas dar aqui um bocadinho
Sim. o seu comentário sobre aquilo que Dom Armando acabou de dizer. Eu realçaria uma palavra que é um verbo, e o verbo é sempre dinâmico, o verbo no infinitivo, que resume, no fundo, resume tudo aquilo que é necessário no missionário para ir ao encontro de outras culturas e de outras religiões. Sair. E o sair não é só um sair geográfico, é o sair de si próprio, sair da sua autorreferencialidade, como refere muitas vezes o Papa Francisco, sair do seu pequenino mundo, sair das suas certezas, sair das suas confortabilidades, sair do sofá, portanto, sair, ir ao encontro do outro, por muito diferente que seja, e é bom que ele seja diferente para que haja diálogo, e com o coração aberto, sem preconceitos, disposto precisamente a acolher. Essa saída implica tudo. O sair implica tudo. Implica que a pessoa esteja disposta a acolher o outro, como ele é, e a tentar aprender a partir daquilo que o outro me transmite. Voltaremos a estas palavras que acabou de dizer, mas voltando aqui um pouco à sua história, para partilhar connosco, quando quando começou a sua vida missionária? Quando é que podemos dizer assim, falar nesse início? Eu posso dizer que a vida missionária, como sacerdote missionário, começou precisamente logo após a minha ordenação, quando eu fui para o Japão. Mas se nós encararmos, se nós tivermos consciência daquilo que diz o Papa Francisco, refiro-me novamente ao Papa Francisco, né, Evangelii Gaudium, que nós somos missão, então a minha missão, a minha forma de ser missão, de ser missionário, terá começado muito antes. Terá começado precisamente a partir do momento em que eu comecei a entrar em contacto com outros povos. Isso poderia dizer desde praticamente a minha infância. Mas, concretamente, como sacerdote missionário, foi depois da ordenação, quando fui para o Japão. Antes da ordenação, tinha tido uma experiência como missionário, ainda não como sacerdote, porque ainda não tinha sido ordenado, uma experiência muito intensa em Angola. Tinha sido realmente um tempo muito, muito intenso. Mas, pronto, como missionário sacerdote, repito, foi precisamente quando fui nomeado para o Japão. E demorou muitos anos a dizer sim a Deus, não é? Quando é que deu esse sim? Pois, isso tem a ver com a história da vocação. Quando me perguntam quando é que começou a minha vocação, eu costumo responder que começou precisamente aos 11 anos de idade, quando me recusei perentoriamente a ir para o seminário. Portanto, a minha vocação começou com uma recusa. Por isso é que eu digo que, desde essa recusa até aos 37 anos de idade, quando eu decidi entrar no seminário em ordem a ser ordenado presbítero, esses 25 anos foi essa luta com Deus. Essa luta onde eu era interpelado, era chamado, mas recusava. Havia aquela recusa desde os 11 anos de idade. E existe uma ligação sua a Dom Serafim Ferreira e Silva, não é? Porquê é que foi tão importante na sua vida e na sua vocação? Sabe que na nossa vida de fé e no caminho que leva a decisões no que diz respeito à própria vocação, nós precisamos de intermediários. E nós, a maior parte das vezes, não os procuramos. Acontecem. Eu denomino isto o dedo de Deus. Portanto, o Dom Serafim, para mim, foi um intermediário importantíssimo para que eu tomasse por mim próprio a decisão de entrar no seminário. Foi essa a importância do conhecimento com o Dom Serafim. A providência de Deus. E Dom Serafim também foi a providência de Deus para a Canção Nova, não é? Também foi pelo dedo dele que a Canção Nova também está aqui. E já iremos também falar mais sobre a presença do Padre Adelino no Japão, mas tenho muita curiosidade em lhe perguntar
já no início, uma coisa que é, pois, porque sei que cruzou-se com o Monsenhor Jonas Habib, fundador da nossa comunidade no Japão. Partilhe connosco. Sim, isto foi em agosto de 1998, penso que nos primeiros dias de agosto, porque eu cheguei ao Japão em março de 1998 e houve uma missa para os brasileiros que estavam na Arquidiocese de Osaka, que eram muitos e continuam a ser muitos, e foi aí que nos encontramos, numa celebração. E depois na sacristia ele soube que eu era português e que era natural da Diocese de Leiria Fátima, e ele disse-me: olha, eu daqui vou diretamente para Portugal, diretamente, isto é, não havia voo direto, mas de qualquer modo, daqui vou para Portugal porque vou assinar o protocolo com o Dom Serafim, que é o Bispo de Leiria Fátima. E eu achei interessante esta coincidência, portanto estivemos a celebrar juntos e depois separámos, nunca mais nos encontramos. Sim, e há 25 anos que a Canção Nova está em Portugal. Exato. Qual o papel da pintura na sua vida? É uma boa pergunta. Eu penso que a pintura, na minha vida, representa o papel que representa a música. Isto é, não só o papel de catarse, mas também o papel fundamental de expressão daquilo que me vai no interior. Perguntam muitas vezes porque é que eu não continuo a pintar. E eu respondo invariavelmente da mesma forma. Eu procuro pintar de uma forma diferente. Eu, antes de ser padre, precisava da pintura para me exprimir. Agora, depois de ser padre, exprimo-me ou expresso-me de forma diferente. Portanto, a pintura já não é aquele elemento fundamental para eu exprimir aquilo que me vai no coração, aquilo que me vai no interior. Agora, a pintura, todas as artes, a pintura, a música, a poesia, representam um papel importantíssimo para qualquer pessoa e diria também para qualquer padre. É fundamental, porque a poesia, a pintura, até os bons romances, mas a literatura de ficção, a música, conduzem-nos a algo mais além daquilo que nós percebemos com os nossos cinco sentidos. Portanto, levam-nos para mais além daquele horizonte que nós vislumbramos e levam-nos para aquele horizonte que nós não vislumbramos. Sim, é verdade. Padre Adelino, vamos... Já sei que estamos aqui a falar há algum tempo e ainda não bebeu o seu chá, que já foi preparando ao longo da peça, mas enquanto vou-lhe fazendo as perguntas, pronto, vamos aqui tomando aqui um bocadinho do nosso chá, exatamente. E na introdução do programa também já tinha referido, e dizem, não é, que é difícil entrar no Tibete, não é? Mas o padre conseguiu, esteve no Tibete. Como é que conseguiu fazê-lo, não é? Qual o papel desse país na sua decisão para dizer sim a Deus, para dizer sim ao sacerdócio? É uma história longa, mas vou procurar resumi-la. Desde os meus 15 anos, mais ou menos, que eu tinha o sonho de entrar no Tibete. Em 1984, finais de 1984, eu estava a viver na Alemanha e decidi fazer uma viagem pela Ásia, pelo continente asiático. Cheguei à Índia e passei vários meses na Índia, fui por terra, passei vários meses na Índia, vários meses no Nepal, e surgiu a possibilidade de entrar no Tibete a partir do Nepal. Naquela altura, já estávamos em 1985, em junho de 1985, e só se podia entrar em grupo, e aquilo era muito rigoroso, portanto, estavam a abrir, mas de uma forma muito restrita. E eu juntei-me a um grupo
de outros ocidentais que estavam em Katmandu, no Nepal, que queriam também entrar no Tibete, e juntámos 16 passaportes, enviámos os passaportes por um agente para Hong Kong para obtermos o visto de entrada na China. E porque por Hong Kong poderia entrar-se na China e depois atravessar a China e chegar ao Tibete. Mas nós queríamos entrar a partir do Nepal, que era bastante mais difícil. Recebemos os passaportes. Eu estava num mosteiro tibetano, no Nepal, ali junto a Katmandu. Os outros 15 tentaram em grupo e foram todos enviados para trás. Eu fiquei mais de 3 semanas no mosteiro e depois fui para a fronteira, tinha o visto para a China, fui para a fronteira, juntamente com tibetanos e nepaleses, e apresentei o meu passaporte e esperei 20 minutos. E eu estava convencido de que voltaria para trás. Mas, a certa altura, eles puseram o carimbo e mandaram-me entrar. E depois um senhor lá, um dos guardas, que falava um pouco de inglês, disse-me, olha, muitos parabéns, porque o senhor é a primeira pessoa a quem é permitido entrar aqui nestas condições, porque está sozinho. E foi uma experiência muito forte. Depois alguém me disse que eu tinha estado no lugar certo, no momento certo. Pronto, nós não sabemos, mas foi isto que aconteceu. Então entrei no Tibete e estive lá 2 meses e meio, essa primeira vez. Depois visitei o Tibete mais algumas vezes. A última vez em 2008, se não estou em erro. Portanto, já estamos no tempo em que eu tenho que visitar o Tibete novamente. Porque foi importante, não é? Como dizia, foi importante para dizer sim a Deus e foi ao muito sacerdote. Importante. Eu estava naquele mosteiro tibetano no Nepal. Para quem nos está a ouvir e conheça aquela região, fica junto de Bodhnath e o mosteiro chama-se Kopan. Podem investigar. Eu estava nesse mosteiro, fiquei aí várias semanas, e aí comecei a refletir que talvez eu devesse regressar às minhas origens culturais e religiosas e escavar nas minhas origens culturais e religiosas até encontrar a espiritualidade e a profundidade que eu tinha encontrado nesse mosteiro tibetano. E foi assim a história de sempre. Por vezes é preciso ir até muito longe para nos darmos conta de que o tesouro está em nossa casa. Sim. E foi assim que eu decidi regressar às minhas origens culturais e religiosas e depois, mais tarde, entrar no seminário para ser ordenado presbítero. E antes de seguir em missão já sentia esse chamamento para ir em missão. Como e em que momento parte pela primeira vez em missão? Em missão, especificamente, como eu disse no início, como sacerdote, repito, quando fui para o Japão, mas em missão, como missionário, a consciência de que era missionário num instituto foi quando passei esse tempo em Angola, isto em 1994. E nesse momento é que conhece os missionários da Boa Nova? Em que momento é que isso se dá? Não, eu conheci os missionários da Boa Nova em 1991. Foi quando eu decidi entrar no seminário e bati à porta da Boa Nova através do Dom Serafim. Foi o Dom Serafim que me aconselhou bater à porta da Boa Nova, porque o Dom Serafim conhecia-me bem e viu que talvez ali eu encontrasse o lugar que se adaptasse, ou que o lugar onde eu poderia adaptar-me, que era precisamente o lugar de missão. Significar a sua história, não é? Também. Exatamente. E foi assim que eu bati à porta da Boa Nova, em 1991, entrei para o seminário
em Valadares em outubro de 1991, frequentando a Universidade Católica, fiz o curso e depois fui ordenado e fui para o Japão, como já disse. A partir da peça que vimos no início, tendo por base a sua experiência missionária nos vários cantos do mundo, de que forma contactar com povos distantes é um desafio? De que forma é que podemos manter essa ligação com povos tão distantes? É um desafio permanente, um desafio intenso, mas fascinante. Claro que necessita-se, como eu dizia há pouco, necessita-se a predisposição para sair. Sem essa predisposição para sair, de ir com o coração aberto para acolher, para aprender, para apreender e para aprender, então mais vale não ir. Porque se a pessoa for só com a intenção de ensinar, então é preferível não ir. A pessoa deve ir com a intenção de aprender. E depois, aprendendo, vão caminhando juntos. E aí é que está o grande desafio. Porque será muito fácil, se nós tivermos consciência de que vamos simplesmente... Não é fácil, mas talvez seja mais fácil se nós formos com consciência de que vamos levar alguma coisa que nós possuímos. Ora, nós não levamos nada que seja posse nossa. O Espírito já lá está à nossa espera, já se nos antecipou. Nós somos chamados, então o Espírito é que nos ilumina para que nós estejamos prontos a acolher aquilo que o outro tem para nos ensinar. E, repito, a partir daí, caminhando juntos, através do nosso testemunho, nós vamos naturalmente dizendo aquilo em que acreditamos. Muitas vezes, ou mais por gestos e pelo nosso comportamento do que por palavras. Portanto, é um desafio permanente. Sim, acredito que sim. E rapidamente estamos a chegar ao final desta desta primeira parte do nosso programa, mas vamos voltar àquilo que estava a dizer. Mas terminamos esta parte também acompanhando uma peça em que o Papa Francisco, como sabemos, em setembro deste ano visitou a Mongólia, não é? Um país da Ásia Oriental. Cerca de metade da população mongol é budista, não é? Como também existe um grande número de pessoas que se consideram sem religião. Os cazaques, não é? Que vivem no oeste do país são maioritariamente muçulmanos, colocando o islamismo como a segunda maior religião do país, com 6% da população. Segundo o Vatican News, são cerca de 1.500 católicos. Vamos então acompanhar esta tão esperada do Papa Francisco pelos cristãos na Mongólia. I'm very excited to see Pope in Mongolia, and I wish Pope's visit will bring hope and enthusiasm for the church in Mongolia, and also the people who are not Christian in Mongolia. Vamos então seguir para a segunda parte. Acompanhe-nos, fica aí desse lado, porque nós vamos voltar já. Até já. Muito bem-vindos a esta segunda parte do programa Manhã Viva. Recordo que estamos a falar sobre os desafios missionários no contexto interreligioso e temos estado à conversa com o Padre Adelino Ascenso, missionário, não é? Sacerdote da Sociedade Missionária da Boa Nova. Não é? Muito bem-vindo agora a esta segunda parte, Padre. Terminámos a primeira parte a falar sobre a viagem do Papa, não é? À Mongólia. E, Padre Adelino, a visita do Papa foi semente para a pequena comunidade católica neste local, não é?
Sim, eu penso que foi uma semente muito saborosa para aqueles 1500 católicos que existem na Mongólia, naquele país aquele país extenso, onde o céu toca a terra e a terra toca o céu. E penso que ele deixou mensagens muito fortes. Uma delas, aquela que me impressionou mais, foi no encontro interreligioso, onde ele disse: é possível a esperança. E a prova de que é possível a esperança é nós estarmos aqui reunidos, dizia ele. Membros de diversas religiões, num país, pode dizer-se que, a nível de números de católicos, é um país periférico, é uma periferia. E isto é muito importante para essas pessoas que estão na Mongólia, para esse pequenino fermento, como é muito importante para nós que vivemos num país cristão, mas onde nós já não passeamos tranquilamente sobre terrenos de cristandade. Portanto, isto é muito importante porque é um estímulo para nós também, para nós termos consciência de que a esperança é possível. É possível a esperança de uma nova evangelização, de uma nova forma de se ser missionário, uma nova forma de se ser cristão e uma nova forma de se ser igreja, principalmente tocando as periferias. Uma igreja periférica, uma igreja pequenina, que seja fermento. Eu acredito muito, continuo a dizer porque digo várias vezes, acredito numa igreja pequenina que seja realmente fermento. Claro que os meus 12 anos no Japão influenciaram-me nessa minha concepção de igreja, porque a igreja no Japão é constituída por 0,33% da população, sim, portanto, a igreja católica. E por isso é uma igreja também minoritária que tem que ser fermento. E penso que que há realmente a esperança de que se produza uma transformação no nosso interior de forma a sermos igreja como fermento. E pegando naquilo que falou, no comentário a esta peça que vimos, e também ainda um bocadinho, também já pegando a da primeira parte, e estávamos a falar exatamente do estar ou chegar interligados e com estes povos tão distantes, não é? Que é um desafio. De que forma o diálogo é um sinal dos tempos, não é? Missão da Igreja, e que já começa a estar exatamente na agenda da Igreja. O próprio Papa tem feito a questão de falar e de estar, não é? Sim. Aliás, o diálogo interreligioso esteve na agenda mais ou menos visível da Igreja desde há muito tempo. Se nós formos para o século XIII, temos aquele encontro do Francisco de Assis com o sultão. Verdade. Portanto, aí já foi uma aproximação no que diz respeito ao diálogo interreligioso muitíssimo forte. Mas hoje em dia, com toda esta migração dos povos, toda esta fragmentação que nós vamos experimentando, o diálogo torna-se cada vez mais importante. Porque o diálogo, uma das finalidades do diálogo tem que ser a paz, construir a paz. Eu diria que o diálogo interreligioso é fundamental, não se pode depreciar, tem que ser mesmo um centro fulcral da nossa missão ou do nosso trabalho de evangelização, mas talvez seja tempo de nós pensarmos num diálogo pré-religioso. Um diálogo pré-religioso será um diálogo, aquilo que está na Fratelli Tutti, ter consciência de que todos somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, antes de entrar nas nomenclaturas religiosas. Uhum.
E penso que talvez tenha chegado o tempo de nós aprofundarmos esse diálogo, um diálogo pré-religioso, um diálogo no estrado identitário da humanidade. Como digo, antes de entrar na estratificação por diversas religiões. E depois, naturalmente, o diálogo interreligioso também, onde existem as religiões institucionalizadas. Sim. A partir deste diálogo, o perfil que se deve traçar, não é, é do novo missionário. Qual é que acha que é essa postura? O diálogo requer uma saída, não é? Uma saída Sim. constante. Mas, na sua opinião, qual deve ser exatamente o perfil do missionário? Que postura deve ter? O missionário, como digo, deve ser uma pessoa predisposta a sair da sua autorreferencialidade, a sair do seu pequenino mundo, a sair das suas convicções, por vezes excessivamente bloqueadoras, mas terá que ser uma pessoa de fé. Isto é, vamos agora falar da questão do diálogo interreligioso. Se um cristão entra no campo do diálogo com um budista, por exemplo, não quer dizer que o cristão se dilua no budismo, nem o budista se dilua no cristianismo. Isso não seria diálogo. Cada um mantém a sua crença, a sua fé, sim, mas procuram uma aproximação e procuram, através dessa aproximação, através desse diálogo, cada um aprofundar mais a sua própria fé. Portanto, deve ser uma pessoa predisposta a sair, deve ser uma pessoa com convicção, uma pessoa de fé, e só uma pessoa de fé que conserve os seus valores culturais é que estará predisposto ou está disposto a permitir que o outro, que é diferente de mim, conserve também os seus valores culturais. Sim. E esse é o desafio, não é? E esse é o desafio. É um desafio muito, muito doloroso, porque, por vezes, nós podemos cair facilmente naquela solução de, bom, todas as religiões são iguais, todas querem atingir o mesmo objetivo, de modo que não vale a pena sequer nós tentarmos qualquer diálogo, porque todas são iguais. Não, todas são iguais, não é isso. Eu sou cristão, não deixo de ser cristão. O budista é budista, não deixa de ser budista. Naturalmente, há semelhanças, mas também há diferenças. E o diálogo existe não por causa das semelhanças, existe por causa das diferenças. E acha que tem havido, claro, já falou que sim, mas que esse diálogo já existe desde, não é, São Francisco de Assis, mas que avanços, na sua opinião, temos que ainda dar enquanto Igreja para promover esse diálogo? No sentido em que muitas vezes o ser humano tende a complicar, não é? O que não tem às vezes ser tão complicado. Eu estive recentemente num encontro de diálogo interreligioso a nível europeu e uma das ideias que surgiram dali, uma das conclusões, era que nós, nos diversos países, necessitamos de formação no que diz respeito ao diálogo interreligioso. No que diz respeito à necessidade do diálogo interreligioso, porque não pode ser o diálogo interreligioso, não podemos ter a ideia de que necessitamos do diálogo interreligioso porque senão não sobrevivemos, porque isso seria logo à partida, seria errado. Nós devemos estimular o diálogo interreligioso para nos respeitarmos mutuamente e para construirmos um mundo melhor. No fundo é isso.
Uma das conclusões que saíram desse encontro de 3 dias foi de que é necessário formação. Formação no que diz respeito aos objetivos, no que diz respeito à própria dinâmica do diálogo interreligioso e no que diz respeito também à teologia do diálogo interreligioso. Portanto, formação. Formação. E quando está perante o desconhecido, como ultrapassar, neste caso, o medo da incerteza a partir de Deus? Ultrapassa-se o medo da incerteza aprofundando a incerteza. Isto é como a questão da dúvida na fé. Da dúvida, sim. Aprofunda-se a própria fé através do aprofundamento da dúvida. Porque qualquer pessoa de fé passa por momentos de grande dúvida. Porque uma fé sem dúvida é superstição, é crendice, não é fé. Sim. Portanto, e a própria a incerteza é algo que nos acompanha sempre. Essa dúvida que nos acompanha sempre é quase uma dúvida metódica. E isso é bom porque abana os nossos próprios alicerces, abana as nossas convicções. E nós ainda temos, nas nossas convicções, somos como uma árvore com folhas secas e a árvore precisa de ser abanada para que essas folhas secas caiam. Há muitas folhas secas que têm que cair e através desse abanão, como dizia o Papa Francisco também, a Igreja que não nos agita é uma Igreja que deve ser agitada. Portanto, essas folhas que devem cair darão lugar a rebentos novos. Rebentos novos que significam uma forma diferente de viver a nossa própria fé. E isso é o aprofundamento da própria fé. A incerteza faz parte desse aprofundamento. Exato. Precisamos de ir aprofundando, não é? Criar raízes mais profundas na nossa fé. Exato. Vamos voltar aqui um bocadinho à sua história, passou por vários países, não é? Em missão. Que experiências trouxe desses países no sentido em que lhe permitiu aprender com povos e culturas tão diferentes? Eu não sei, não posso responder diretamente a essa pergunta porque ninguém é bom juízo em causa própria. Mas o que as pessoas dizem que eu, depois de ter viajado por esses diversos países, que regressei diferente. Também me dizem que depois de ter passado 12 anos no Japão, regressei diferente. E isso, as pessoas de fora é que poderão dizer com mais acuidade aquilo em que elas veem que eu modifiquei. Não sei, talvez o facto de nós, indo para o Japão, por exemplo, termos que aprender o japonês, no início, os primeiros anos, não entendermos absolutamente nada, porque os 2 primeiros anos são dedicados exclusivamente ao estudo da língua. E isto significa, não é 1 hora por semana, são 20 horas por semana. Isto é, 4 horas por dia, 5 dias por semana, com muito trabalho para casa. Isto ao longo de 2 anos. Para começar a entrar um pouco. E isto leva-nos a sermos muito vulneráveis à escuta. Porque nós, principalmente nós ocidentais, temos muito o impulso de falarmos, depende dos povos, mas de falarmos às vezes antes de o outro começar a dizer o que pensa. Nós antecipamos-nos para dizer o que pensamos, porque pensamos que assim já estamos a bloquear aquilo que o outro tem para me dizer. E quando a pessoa passa por esta experiência, por exemplo, no Japão, habituamos-nos a ter que escutar, porque
porque somos um zero. Não entendemos absolutamente nada. Sim, estamos mesmo, como se diz, às escuras, não é? Às escuras, totalmente. Estamos, não é? Entregues Sim, assim sim. à providência de Deus e à graça, não é? Para podermos entrar Sim, naquele território, E a naquelas ajuda pessoas. dos outros. Sim. E a ajuda dos outros, que deixam de ser de Deus também para essa missão, não é? Claro. E voltando aqui um bocadinho às suas raízes, porquê que levou tantos anos a recusar a sua vocação? Tenho de beber um pouco de água para responder essa pergunta. Porquê? Ora bem, porquê é que eu levei tanto tempo nessa luta? Foram 25 anos, desde os 11 anos, desde aquela recusa, até aos 37. Talvez porque foi precisamente aos 37 que eu achei que tinha chegado o momento certo. Porque a vocação é sempre um mistério. A única coisa que eu posso dizer é que houve uma luta constante ao longo desses 25 anos, durante os quais eu fui adquirindo diversas experiências que foram importantes para mim, para eu ser sacerdote católico missionário como sou. Portanto, cada um carrega com a sua bagagem cultural e das experiências que vai adquirindo, e eu carrego com essa bagagem do que fui adquirindo ao longo desses 25 anos de luta com Deus. Houve alguns momentos de grande, quase desespero, em que eu sentia que deveria seguir esse rumo, mas simultaneamente sentia que ainda não tinha chegado o tempo. Mas é algo que não se pode racionalizar. A vocação é sempre um mistério. Agora, há uma coisa interessante. Quando eu decidi entrar no seminário para ser sacerdote católico, os meus amigos, aqueles que melhor me conheciam, quando eu lhes disse, eles disseram: isso não me surpreende nada. A tua vida encaminha-se para aí. Aqueles que me diziam: isso não inimaginável, então agora tu vais ser padre. Eu concluía que eram pessoas que não me conheciam. Nós somos como uma linha vetorial, vai havendo altos e baixos, mas de certo modo há ali uma linha condutora, e eu senti isso na minha vida também. Eu aproveitaria este momento, não é, para chamar uma outra peça, não é? Para continuar e terminar, estamos quase na reta final do nosso programa, relembrando que no dia 6 de agosto, não é, o mundo inteiro ficou a saber que a próxima Jornada Mundial da Juventude será na Coreia do Sul, não é? Que vem a propósito deste tema do nosso programa e da sua experiência e de toda a sua sabedoria acerca do diálogo interreligioso. E, no fundo, é a segunda vez que a Jornada Mundial da Juventude será na Ásia. Recordamos que a primeira foi em 1995 nas Filipinas. Bom, vamos recordar e já voltamos para falar sobre esta tão surpreendente notícia, não é, na Jornada Mundial da Juventude. Até já. A Juventude JMJ já tem encontro marcado, é que o próximo povo a receber a Jornada Mundial da Juventude 2027 está aqui, ó, com a bandeira levantada. É a Coreia do Sul. Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl. Próxima GMG sarà Corea, pero noi ci piacciamo tanto.
A próxima Jornada Mundial da Juventude será na Coreia e nós gostamos muito dessa ideia, porque poderemos encontrar tantos jovens católicos. E nós poderemos também apresentar uma igreja coreana jovem, forte, que tem tantos mártires. E assim me parece que nós poderemos fazer uma grande união da Igreja Universal em Jesus. Possiamo fare riunione nella Chiesa Universale nel Gesù. Yes, I'm very excited and happy. Eu estou muito feliz e alegre porque a Coreia do Sul vai sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude que acabou de ser anunciada. Que bela festa! É a canção nova na cobertura da JMJ Lisboa 2023. Padre Adelino, depois de ver estes momentos que nos fazem recordar, não é, a Jornada Mundial da Juventude em Portugal, qual o significado, na sua opinião, da próxima JMJ ser num país onde só existem 10% de católicos? Ainda que desses 10%, alguns estiveram em Portugal, o que é tão rico, não é? Aquilo que acontece numa Jornada Mundial da Juventude, trazer esses povos distantes, ainda que seja um pequeno número no seu próprio país, não é? Um reduzido número de católicos. Digamos que, bom, eu alegrei muito porque a Coreia é mesmo ali ao lado do Japão. É curioso, durante estes 12 anos no Japão eu nunca fui à Coreia, mas é mesmo ali ao lado. Fiquei muito contente por ter calhado num país asiático e por ter calhado na Coreia. Claro que na Ásia, os países com maior percentagem de católicos são as Filipinas e a Coreia. Mas, mesmo assim, é um número, bom, não digo irrisório, mas, como disse, uma percentagem para a Ásia é uma percentagem bastante alta, mas para a Europa, por exemplo, é uma percentagem quase mínima de católicos. Eu acho que é muito importante, é um estímulo para os católicos coreanos, principalmente para a Igreja Católica Coreana, que é uma igreja, como foi dito na peça, é uma igreja que tem muitos mártires. Os mártires coreanos são em grande número. Sim. E é uma igreja que teve uns inícios muito curiosos, que a igreja nasceu a partir dos leigos. Isto é, foram os leigos que se deslocaram à China para trazerem os textos que estavam na China desde o tempo de Matteo Ricci, do século XVI, trouxeram esses textos para a Coreia, traduziram-nos e foi a partir daí que começou a nascer a Igreja. Portanto, é uma Igreja que nasceu a partir do seu interior e a partir dos leigos. Digo isto porque isto é muito importante, que uma igreja nasça a partir do seu interior. Fazendo uma comparação, por exemplo, com a Igreja do Japão, a Igreja do Japão é muito valorizada pelo seu trabalho, principalmente o seu trabalho social, mas o cristianismo ainda continua a ser considerado mais ou menos uma religião estrangeira. Porque como é que nasceu a Igreja Católica no Japão? Foram os missionários que levaram o cristianismo, a partir de Francisco Xavier, século XVI. Portanto, foi de fora. Agora, ali na Coreia, a Igreja nasceu no seu interior, a partir dos leigos. E isto é muito importante. É muito importante que tenha sido escolhido esse lugar, a Coreia, porque penso que é um estímulo para essa igreja coreana cheia de mártires e cheia de efervescência, cheia de jovens. Portanto, é uma igreja com muitos jovens e é uma igreja relativamente jovem. Relativamente jovem. E por isso alegra-me bastante. Padre Adelino, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria lhe pedir uma última mensagem para os nossos telespectadores acerca deste tema
o que é que poderia deixar como mensagem final acerca destes desafios missionários que são de todo missionário, não é? Somos todos nós, não é? No lugar onde nos encontramos, não é? Porque está dentro de nós, não é? Esse sentido de missão no lugar onde estamos, até podemos nem sair de ir para além, para outros países, mas isso está dentro de nós. Que mensagem deixaria aos telespectadores neste sentido, dos desafios missionários, deste diálogo, não é, interreligioso? Sim. Eu responderia com verbos. O primeiro verbo, que já foi referido desde o início, sair. Depois, encontrar. A partir dessa saída e desse encontro, no infinitivo, encontrar, caminhar juntos. Caminhar juntos na consciência de que, como disse o Papa Francisco em Lisboa, que todos devem ser acolhidos na Igreja. Todos, todos, todos. Sem qualquer exceção. Porque Cristo não veio, Ele fez-se homem para nos elevar à sua divindade. Mas isto não foi para alguns, foi para todos, sem qualquer exceção. E nós devemos então sair, encontrarmos-nos com aqueles que muitas vezes estão fora, ou que se sentem fora, ou que são colocados fora, e caminhar juntamente com eles. Isso penso que é a nossa forma de sermos missionários, de sermos missão. Sim. De sermos missão. Muito obrigado, Padre Adelino, pela sua presença. Muito obrigado também, Marta. Obrigada, até um próximo programa consigo, Obrigado. se Deus quiser. E também obrigada a si que esteve desse lado, já sabe que pode sempre acompanhar os nossos programas de Manhã Viva no nosso canal do YouTube, Canção Nova Portugal. E esperamos por si no próximo programa. Até lá, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.